E, portanto, esse Senhor, quem se manifesta ao homem e o guia para a sua salvação, e cuja palavra é verdade, ele, quem tem a capacidade para cumpri-la, é o pastor que nos conduz. E a ele devemos seguir sem medo. Se ele se manifestou e nos revelou algo, a adesão a essas verdades no intelecto pela vontade é no que consiste a fé. E crer nesta revelação é algo bom. Aparecem algumas objeções quanto à certeza das manifestações de Deus ao longo da história da revelação. Uma objeção é quando dizem que o diabo também faz milagres. Alguns falam isso a partir de certas falas de São Paulo, tal como em Gálatas capítulo 1, versículos 8 ao 9. Mas ainda que alguém, nós, ou um anjo baixado no céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos tenho anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Ou, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, a partir de passagens como esta, se poderia pensar que, se Deus se manifesta por seus mensageiros santos e angelicais, o diabo poderia, como um anjo, se passar por mensageiro de Deus. E além disso, operar milagres para convencer as pessoas daquilo que ele quer anunciar. Bom, primeiramente, digamos que o demônio, por suposição, por hipótese, tenha mesmo se manifestado no mundo antigo. Se ele realmente o fez, não teria o poder de operar milagre algum, pois anjo nenhum possui tal poder. Anjos que realizaram milagres são como os humanos que também realizaram milagres, tal como os apóstolos, por exemplo, ressuscitando pessoas ou curando com sua sombra. Quem fez tal tipo de coisa, fez por poder de Deus, não por poder próprio, seja anjo ou homem. Anjos, de fato, por sua natureza, possuem habilidades que os humanos não têm, mas entre elas não está, por exemplo, alterar a natureza das coisas. Mas vamos com calma. Primeiramente, vejamos do que se trata, segundo Santo Tomás de Aquino, o milagre. Na Suma contra os Gentios, tomo 2, capítulo 101, ele nos coloca que é costume chamar de milagre as coisas que, às vezes, acontecem fora da ordem constante da natureza, pois ficamos admirados de um fato quando, vendo um efeito, desconhecemos a causa. O santo nos falará do eclipse, que possui sua causa conhecida dos conhecedores da astronomia e desconhecida das pessoas simples, estes sendo os quais se admiram ao vê-lo, e que, já o milagre, será aquilo que, por si mesmo, causará admiração a todos. É importante frisar que este por si mesmo é algo muito importante na definição, pois milagre não é simplesmente algo que ainda não tem uma explicação, por exemplo, da ciência física, empírica, mas sim algo que excede a ordem comum que se encontra nas coisas.
E o que é aquilo que pode por si mesmo causar admiração a todos? É a causa oculta a todos os homens. É o próprio Deus. Pois ele, como já dito antes, embora não seja tal que se encontre contrário à razão, está acima dela, além dela e da compreensão do intelecto nesta vida. Santo Tomás dirá, então, que há diversos graus e ordens nesses milagres. Com efeito, no supremo grau dos milagres, estão aqueles nos quais algo é feito por Deus e que a natureza jamais poderá fazer. Seriam acontecimentos como dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço, como o Sol ou a Terra inverterem ou pararem seu movimento, ou o mar dividir-se para que os transeuntes possam passar. E claro, mesmo nestes milagres, reside ainda uma ordem a se considerar. E Santo Tomás dirá que, com efeito, quanto maiores são as coisas operadas por Deus, e quanto mais remotas as capacidades da natureza, tanto maior é o milagre. Tal como o milagre da mudança do movimento do corpo astronômico é maior do que o milagre da divisão das águas do mar. Santo Tomás coloca então o que ele considera ser o segundo grau dos milagres, onde estão aqueles milagres nos quais Deus faz algo que a natureza pode fazer, mas não por aquele modo. Tal como é obra natural que um animal viva, veja e ande, mas não o é que o animal após a morte viva, que o animal após ficar cego veja, e que o animal após coxear ande. Mas Deus, às vezes, faz com que isso aconteça milagrosamente. E também, neste caso, há uma graduação ao passo em que o acontecimento é tal que se afasta da capacidade da natureza. E um terceiro grau de milagre é colocado pelo santo, e é aquele em que Deus faz o que é comumente feito por obra da natureza, sem, no entanto, os princípios da natureza atuarem. Como, por exemplo, quando a virtude divina cura alguém de uma febre naturalmente curável, ou quando chove sem interferência das causas naturais da chuva. E no capítulo 102, Santo Tomás conclui que apenas Deus pode, de fato, fazer milagres. Dentre as razões para tal, temos que, com efeito, o que está totalmente constituído em uma ordem não pode operar acima dela. Ora, todas as criaturas estão constituídas dentro da ordem que Deus estabeleceu nas coisas. Logo, nenhuma criatura pode operar acima desta ordem, o que seria fazer milagre. E também, outra razão é que, quando uma potência finita opera o efeito próprio para o qual ela está determinada, não há milagre, embora isto possa ser admirável a alguém que não o compreenda. Como, por exemplo, parece admirável ao ignorante que o ímã atrai o ferro, ou que um peixe pequeno retenha o navio. Ora, toda a potência da criatura está limitada a determinado efeito ou a muito. Por isso, tudo que é feito pela potência de qualquer criatura não pode ser dito milagre, embora seja admirável para quem não compreenda a potência daquela criatura. Ora, o que é feito pela potência divina, que é infinita e por isso incompreensível em si mesma, é verdadeiramente milagre.
Justificada, então, a pertença dos milagres somente a Deus, que é o único que possui potência infinita, potência ativa infinita, é de se notar, na última fala, que a incompreensão das potências de uma criatura é algo que faz muitos pensarem, por exemplo, que uma ação ordinária de certos seres seja milagre, quando não é, sejam seres materiais ou espirituais. Tanto é que o Santo Tomás de Aquino explicará no capítulo 103, intitulado Como as substâncias espirituais realizam coisas maravilhosas, as quais, no entanto, não são milagres, no qual ele vai falar da ação de tais criaturas espirituais. Os anjos, ou os demônios. Ele checará para isso que a substância espiritual criada não pode, por virtude própria, introduzir formas na matéria corpórea, como se a matéria lhe obedecesse, para ser reduzida de potência ao ato de uma forma, a não ser no caso de movimento local de um corpo. Com essas nomenclaturas de ato, potência, matéria e forma, o pensamento aqui exposto procura expressar que não é possível para uma criatura espiritual transformar, por exemplo, algum objeto, isto é, dar-lhe um novo princípio de individuação para a sua constituição, a não ser que o faça movendo o próprio objeto aqui e ali, aplicando algo como uma força. Afinal, tal criatura não tem, por si mesma, poder para transformar uma coisa em outra de um instante para o outro. A matéria não lhes é sujeita a Deus. E vemos então, na continuação da fala de Santo Tomás, que, com efeito, movendo localmente um corpo, acrescenta-lhe uma força naturalmente operativa para produzir alguns efeitos. Como também, por exemplo, o ferreiro usa o fogo para amolecer o ferro. No entanto, propriamente falando, isto não é milagre. Resta, pois, que as substâncias espirituais criadas não fazem milagre por virtude própria. Digo por virtude própria, porque nada impede que elas, enquanto operam por virtude divina, façam milagres. É aquilo que já foi explicado. Pelo poder de Deus é que é possível a anjos, como também a humanos, fazerem milagres. Ainda assim, o santo prossegue. Deve-se, no entanto, considerar que quando coisas naturais são usadas pelos anjos ou pelos demônios para determinados efeitos, são usadas como instrumentos, como, por exemplo, o médico que usa de ervas para curar o doente. Ora, no instrumento procede não só o efeito correspondente à sua virtude, mas também o efeito superior a ela, enquanto opera em virtude do agente principal. Pois, por exemplo, as serras e os machados não podem fazer a cama, senão enquanto operam movidos pelo carpinteiro capaz de fazê-las. Por isso, é conveniente que efeitos mais elevados venham das coisas naturais,
porque as substâncias espirituais as usam como instrumento, no caso. Por isso, embora estes efeitos não possam simplesmente ser considerados milagres, porque resultam de causas naturais, contudo são para nós admiráveis de dois modos. Primeiro, porque pelas substâncias espirituais, tais causas são aplicadas aos seus efeitos próprios de maneira não acostumadas para nós. Por isso, as obras dos artistas habilidosos tornam-se tão admiráveis, porque não percebemos como são feitos. Segundo, porque as causas naturais trazidas para produzir certos efeitos recebem alguma virtude enquanto instrumentos de causas que são substâncias espirituais, e nisto aproximam-se dos milagres. Dado este destaque que demos aos milagres, nesta fala, podemos então perceber a tamanha manifestação realmente divina que rondava Abraão. Esta que lançou esterilidade sobre as mulheres da casa de Abimeleque, o que se encaixaria no terceiro grau de milagre citado, em que Deus provoca algo que por natureza pode acontecer, mas o faz sem as causas naturais. É também outra evidente manifestação de Deus, aquela na qual ele pôde dar a vida ao fruto do amor conjugal entre dois idosos, na esterilidade, o que se encaixaria no segundo grau de milagre, em que Deus causa algo que a natureza poderia fazer, mas não naquelas circunstâncias. E são obras de tamanho poder que o lugar onde se encontram é nas possibilidades de Deus. É Deus quem poderia agir para fazer tais coisas acontecerem. Dito isso, respondemos à objeção sobre se o demônio poderia fazer milagres. Mas agora vejamos outra objeção, que já estava contida naquela primeira, de que o demônio poderia se manifestar como um anjo do Senhor e tentar guiar o homem lhe anunciando erros, e que por mandato divino poderíamos obrar certas coisas que ultrapassam a constância conhecida da lei natural, sem de fato estar indo contra a boa ordem, como foram os exemplos do sacrifício de Isaac por Abraão ou do casamento de Oséias com uma prostituta. Se o diabo poderia, se fazendo passar por representante de Deus como anjo de luz, nos dar para fazer alguma tarefa que de fato fosse contrária à lei natural, mas que parecesse ter sido disposta por Deus. Analisemos isto tomando um texto do professor Felipe de Azevedo Ramos, que fala da obra Discernimento dos Espíritos do Frei Giovanni Battista Scaramelli, jesuíta italiano do século XVIII. Ele comenta como o maligno procura a ruína do homem, principalmente quando este está a seguir o caminho de Deus. E que, diante das manifestações do demônio, há um certo discernimento dos espíritos, o qual está ao alcance das pessoas, para que possam diferenciar o que vem de Deus e o que não vem. Tal discernimento consiste em juízo prudente, adquirido com arte e com indústria, acerca do próprio ou alheio espírito. Vamos tratar melhor, ao longo desta exposição, como conseguir, operar esse juízo prudente.
Para adquirir esta virtude, é bom que o homem proceda de tal forma que, primeiramente, deve pedir a Deus incessantemente a luz do discernimento. Porque os pensamentos e afetos dos mortais são incertos e muito duvidosos. Isso se dá na oração e na confiança a se ter em Deus. Tem que se dar pela necessidade de reconhecermos a nossa própria miséria, que muito nos atrapalha de fazer muitas vezes os corretos juízos. Abraão mesmo era tal que dedicava seu tempo na oração ao Senhor. Por onde passava, edificava altares e invocava o nome do Senhor, como podemos conferir em Gênesis, capítulo 12, versículo 8, capítulo 13, versículos 2 ao 4 e versículo 18. Depois disto, o Frei Scaramelli nos coloca algo que podemos e devemos fazer hoje em dia, que se dá em recorrer às Sagradas Escrituras, aos livros dos Santos Padres e dos Doutores e também ao exemplo dos santos. É nada mais, nada menos do que recorrer à sabedoria daqueles que estiveram no caminho de Deus, que por ele foram inspirados no seu ensinar e no seu agir. E para o caso, por exemplo, de Abraão, ele teria, ainda que não tivesse ainda as Escrituras, teria que recorrer ao testemunho de uma linhagem justa. O ensinamento oral que vinha de seus ascendentes, como Noé, conferir Gênesis capítulo 6, 8, versículos 8 ao 9, como Sem, conferir Gênesis capítulo 9, versículos 20 ao 23 e 26, conforme já Deus premeditara, como comentamos sobre Gênesis capítulo 3, versículo 15, ver o vídeo 12, haveria uma linhagem justa, os filhos da mulher, e uma linhagem ímpia, os filhos da serpente. Destes que tiveram contato com Deus e suas maravilhas e puderam prosseguir em sua linhagem justa, transmitindo esta vivência dos fatos a seus filhos. A partir desta vivência de uma geração justa, Abraão tinha esse certo caráter, certo testemunho com o qual discernir a ação e manifestação de Deus a ele. Também conta, a partir do frei jesuíta Scaramelli, que para adquirir tal discernimento, a experiência com as diversas qualidades dos espíritos, até mesmo a experiência própria, pode ser útil. O que pode saber aquele que não foi tentado? Diz Eclesiástico, capítulo 34, versículo 9. Nisso, não se está dizendo para a pessoa se deixar expor aos perigos espirituais para adquirir conhecimento, pois isso seria um erro. Mas sim que quem já passou pelas respectivas experiências aprenda com seu passado para conseguir nelas discernir as boas inspirações das más inspirações. E em relação a Abraão, ele já esteve em Ur, esteve no Egito e esteve na antiga Canaã.
terras repletas de paganismo, de culto a deuses falsos. Conheceu tais espiritualidades vãs e vazias, e conheceu ainda o Deus verdadeiro, o Deus de seus ancestrais. Ele tinha esse elemento favorável para o discernimento da manifestação que Deus fizera para com ele. Ainda citada, para o discernimento dos espíritos, a necessidade da humildade que deve vir com a confiança diante desse Deus. E dessa tarefa em questão, da tarefa que ele nos dá. Como também é citado, que se deve examinar exatamente as coisas e ponderá-las bem, antes de formar o juízo. Uma manifestação de humildade de Abraão, nós vemos quando, diante da divergência entre seus pastores e os pastores de Ló, Abraão não quis que houvesse contenda entre ele e seu parente, e deixou que Ló escolhesse o terreno para o qual iria se dirigir com o seu pessoal, enquanto Abraão aceitaria e ficaria do lado oposto ao que Ló tivesse assumido. Conferir Gênesis capítulo 13, versículos 5 ao 11. E sobre ponderar bem as coisas, aí encontramos um correspondente nas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Este elemento do ponderar bem as coisas é visto em Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 18. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Vejamos bem isto. Pelos frutos os conhecereis. Pelo que estas manifestações produzirem, saberemos se elas são honestas, fidedignas ou não. Encontramos então cerca de 6 sinais que nos apontam para se a atividade do espírito em questão identificar se ele vem de Deus ou não, quando há manifestação de cunho espiritual diante de nós. Aqui não devemos entender espírito como os espíritas entendem. Não se tratam de pessoas humanas que já morreram, que estão para reencarnar, mas sim sobre anjos, demônios, sobre manifestações vindas de Deus. Dado isso, vejamos os 6 sinais pelos quais podemos discernir a procedência destas manifestações, quando ocorrem, tal como ocorreram com Deus falando com Abraão, como ocorreram com muitos outros personagens bíblicos e na história da Igreja. O primeiro sinal é que o Espírito Divino ensina sempre a verdade. Não pode, então, contradizer aquilo que é a realidade. E, portanto, também não pode contradizer o que já fora divinamente revelado. Em contraposição, o primeiro sinal do espírito diabólico se vê na falsidade, na mentira, da qual Satanás é o pai. O autor do texto, inclusive, cita São Paulo ao dizer que o demônio se mostra como mentiroso.
sobretudo quando se transfigura de anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ele pode enganar até os santos, como foi o caso de Santa Catarina de Bolonha, a quem apareceu com a forma de Jesus Cristo. E tanto por isso, nem sempre é fácil discernir o joio no meio de santos pensamentos. Esse dado é muito importante, de que o demônio, como vemos na história, de fato já tentou enganar sob a aparência amigável, sob a aparência de Nosso Senhor, inclusive. Mas, pela mensagem que ele traz, é possível discernir, ainda que não seja fácil, quanto à procedência divina ou não dessa manifestação. No caso abraâmico, se poderia pensar que seria difícil de acreditar que o mesmo Deus que prometeu a descendência de Abraão a partir do filho Isaque pediria para matar esse filho. Isso pode parecer improvável. Porém, não é impossível. O que realmente seria impossível para Deus, que prometeu a descendência a partir de Isaque, seria não cumprir essa promessa, já que ele deu a sua palavra. Diferente dos homens, a palavra de Deus é definitiva e verdadeira. E por incrível que seja, a morte de Isaque, antes que o próprio gerasse filhos, não seria um impedimento para Deus, uma vez que, como relembramos, a carta aos Hebreus expõe aquilo em que Abraão tinha crido, de que para Deus é possível até ressuscitar os mortos. O que seria realmente mentira seria que se afirmasse que Deus teria de conservar Isaque intacto sem que sua vida fosse tirada para realizar a promessa. Pois este mesmo Deus, se conviesse, uma palavra melhor, se conviesse a ele, poderia ressuscitar Isaque caso ele tivesse morrido e não tivesse tido uma descendência. E como já falamos, tanto Deus possui autoridade sobre a vida dos homens como ordenador do universo, como também a fé a ser exigida não é baseada em nada, no vazio ou na irracionalidade. A fé, que é baseada nas verdades reveladas pelo Deus de verdade, supõe a razão, a qual apreende as verdades a serem naturalmente conhecidas pelo homem. E diante da verdade revelada da descendência de Isaque, podemos falar sobre a importância do ato de Abraão de sacrificar o filho à luz do segundo sinal para o discernimento do Espírito manifestado. Esse segundo sinal é que o Espírito Divino nunca sugere coisas inúteis, estéreis, vãs ou impertinentes. Como diz o texto, locuções que transmitem só curiosidades ou visões que não se ordenam a nenhum proveito certamente não são enviadas por Deus. Afinal, Deus não vem e se apresenta para satisfazer a futilidade de uns e outros. Ele, em sua grandeza, mas também em sua bondade, vem ao homem necessitado para manifestar seus juízos, para ensiná-lo o caminho certo e preciso, para corrigi-lo em suas situações pertinentes e para lhe estender a salvação. Enquanto que, diante do espírito demoníaco, teríamos sugestões de coisas inúteis, efêmeras e impertinentes. Diante disso, ficaria a impressão
de que é esta vida passageira e seus gostos e devaneios que realmente importam, sendo que a vocação do homem é para a eternidade. E sabendo disso, não foi à toa que Deus incumbiu Abraão de tal tarefa. Como o patriarca mostra, ao afirmar a seus escravos que voltaria com o filho, ele foi colocado em situação para manter a fé na promessa de Deus sobre Isaque. A utilidade desta manifestação em que Deus pede tal sacrifício é fortalecer a fé de Abraão. E com isso, podemos responder a seguinte pergunta: Deus, que é onisciente e atemporal, conhece passado, presente e futuro, e sabia que Abraão levaria até o fim a sua tarefa e iria impedi-lo? Por que testou Abraão se já sabia o resultado do que aconteceria? O que ocorre é que Deus realmente já sabia da fé de Abraão. Mas a fé deve ser fundada em atos, em obras. Esta aprovação serviu para Abraão levar sua fé até as últimas consequências, forjá-la e então fazê-la crescer. Como vai dizer São Tiago no capítulo 2 de sua epístola, versículos 20 ao 23, Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Citando Gênesis 15, versículo 6. Tudo isto se deu para que Abraão exercesse de fato sua fé para com Deus em provação. E as provações eram tais que o hebreu mesmo já indicava perceber ocorrerem consigo. Se lermos as narrativas que envolvem o patriarca, como no capítulo 17, em que Deus se manifesta a Abraão para lhe comunicar a aliança através da circuncisão, e também que, mesmo o patriarca já tendo Ismael como filho, que ele teria Isaque junto com sua esposa Sara, a qual era estéril, veremos como Abraão foi em frente e continuou obedecendo Deus, ainda com a aparente impossibilidade de conceber o novo filho, em época que ele próprio já estava com 99 anos. Ele já notava as provações de fé e obediência diante do Senhor. Tanto que ele havia rido quando Deus lhe fala sobre a concepção de Isaque, e ainda assim via que precisava levar adiante as ordenanças de Deus. Não é de se duvidar, portanto, que ele percebesse que deveria levar até o fim o sacrifício, e Deus, então, providenciasse a continuidade da vida de Isaque. O terceiro sinal se dá na iluminação da inteligência, onde há esclarecimento e ordenamento das faculdades para cumprimento de seu dever. Afinal, Deus nos exige uma coisa e não só isso, nos capacita para tal. E ao contrário, a manifestação diabólica ofusca a mente com incertezas e confusão. E é na certeza com que Abraão expressa o seu retorno acompanhado de Isaque após a viagem, que vemos o sinal da boa procedência deste mandato. Abraão
afirmou aos seus escravos que retornaria, e é por esta certeza, por esta claridade no pensamento, naquilo que lhe foi dito, é que vemos que tal procedência do Espírito que lhe disse é divina. O quarto sinal é que o Espírito que vem de Deus traz à pessoa a docilidade, principalmente no tocante à prática da obediência. É como uma entrega salutar à providência divina. É uma entrega à providência divina. É nisto que se baseia esse sinal, a qual se manifesta inclusive na hierarquia presente na nossa vida. Aqueles que têm autoridade sobre nós. Ao passo que o espírito demoníaco caracteriza a pessoa em conduzi-la mesmo em certa obstinação ao erro. Conduz à teimosia e à autoproclamação. A pessoa não quer se submeter aos superiores e prefere agir em tudo voltada para si. A pessoa chamada por Deus será obediente aos lícitos desígnios que lhes são dirigidos e não procurará viver exclusivamente para si. Ao longo da vida de Abraão, vemos que ele, nas manifestações espirituais que lhe vinham, não hesitava em obedecer, mesmo quando não havia aparentes vantagens para si, como ao fazer o corte do rito da circuncisão, cortando fora o seu prepúcio, ou mesmo no próprio sacrifício de Isaac, onde vemos uma determinação potente em operar o que se lhe tinha sido posto. Pois mesmo que ele soubesse que estava no caminho certo, iluminado na inteligência e convidado na vontade pela fé dom de Deus, obrar o sacrifício em questão não seria uma tarefa fácil nem sonhando. O pai matar o próprio filho, este filho nascido após anos de uma vida de casal sem paternidade, Abraão precisaria de uma força extraordinária para fazer isso. Força esta que Deus poderia lhe conceder, que Deus poderia conceder ao seu servo. Mas não apenas quanto a Deus. Essa obediência de Abraão nós vemos no capítulo já 14 do Gênesis, após derrotar os reis que haviam capturado Ló, onde Abraão decide dar o dízimo de seus bens para o rei Melquisedeque. Conferir o capítulo 14, versículos 17 ao 20. Este rei já havia abençoado Abraão, e o patriarca, então, dá ao rei seu tributo, reconhecendo assim a autoridade que aquele tinha sobre si próprio, sobre si mesmo. Eis aí a docilidade a qual Abraão é inspirado, o quarto sinal. E o quinto sinal é tornar o entendimento do homem capaz de discernir, de modo que ele receberá de juízo para decidir o que é lícito, de reta deliberação em elegê-lo, de boa deliberação em ordená-lo, de justa economia em temperá-lo e de prudente moderação em executá-lo. Porque isso trata-se de bem organizar e dispor dos dons que Deus lhe deu e de ser comedido na tarefa que lhe foi colocada. É de se esperar que isso ocorra com a boa manifestação, com a manifestação dos espíritos bons, que vem de Deus, dado que o Altíssimo age inspirando as virtudes nos homens, os bons hábitos, inclusive as virtudes da prudência e da temperança,
Ou seja, esta última é a moderação, as quais deverão conduzir o trabalho do homem diante das tarefas incumbidas pelo Senhor. O sinal oposto a este se encontra na indiscrição e na incitação de excessos pelo espírito. Enxergamos isto no exagero do homem ao dosar as ações a ele propostas, de modo que ele se ponha ao perigo físico ou espiritual desnecessariamente ou acabe chamando a atenção alheia propositalmente. O nosso autor jesuíta cita, por exemplo, o caso de um monge que fora instigado pelo demônio a fazer um longo jejum, para que isso o deixasse exposto à tentação com mais facilidade. E isso de que estamos falando é diferente do que encontramos nos santos, que embora cheguem a altos níveis de sacrifício de si e de obras marcantes, o fazem com propósito de se purificar de suas más paixões ou de ajudar o próximo, tudo por amor a Deus e longe da vontade de se vangloriar diante dos homens. E onde vemos isso em Abraão? Abraão não trouxe a preocupação aos seus servos ou ficou alarmando ou não fez de ficar alarmando que levaria seu filho para o holocausto de sacrifício. Ele soube que ali se encaixava bem a descrição, mesmo que pudesse dizer que fora até lá para fazer aquilo por mandato de Deus. Deixou que aquilo ficasse bem guardado até que acontecesse. Até porque se isso causa escândalo até hoje, por que não causaria naquela época? E visto isso, podemos pegar o gancho para o sexto e último sinal, que muito tem a ver com o que acabamos de falar. O sexto sinal trata-se de infundir pensamentos humildes naquele que é chamado, tais como os pensamentos de Moisés, o qual tirou a sandália para se aproximar do solo sagrado do Senhor, e o qual não ousava voltar sua face para a sarça ardente. Tais como os pensamentos de Jeremias, consagrado como profeta desde o ventre materno, mas que se considerava inapto diante da presença de Deus, incapaz de falar. E o sinal contrário a este, que estaria relacionado a uma manifestação não divina, mas demoníaca, consiste na presença da soberba na pessoa. Por isso mesmo, encontramos na obra do Frei Scaramelli um aviso de Ricardo de São Vítor para examinar se nas ditas obras inspiradas por Deus, o que há é louvor humano, ostentação de uma exibição, coisas vãs ou impelidas por alguma leviandade. O diabo procurará nos levar para longe de reconhecermos a nossa pequenez diante de tão grande Deus e nos chamará à insubordinação ao orgulho. Enquanto Deus nos convidará a contemplarmos tal reconhecimento e vermos a verdade de que nada podemos sem Ele, para podermos nos entregar em seus braços e vivermos voltados para os valores que de fato são importantes e para aquele que de fato é importante. O que Deus nos fará é com que nos abaixemos, nos prostremos e vejamos as coisas do alto. Reconheçamos nela
o imenso valor que elas têm. E o que nos indica a humildade de Abraão, a sua confiança de que não estava nele mesmo a virtude e a condução do que estava para acontecer, mas sim em Deus, que aquela força era de Deus, é o que ele responde a Isaac antes de chegar ao lugar no Monte Moriá e que mantém até o final. O que Abraão respondeu a Isaac? Que o cordeiro para o sacrifício Javé providenciará. O patriarca reconhece que o poder para resolver tudo aquilo estava com Deus e não consigo mesmo. E ao final, é este o nome que Abraão dá àquele lugar no monte. É no monte que Javé providenciará. Sendo assim, podemos dizer que Abraão era de fato seguido pelos sinais com os quais ele podia perceber a presença do Senhor, que era de fato o Senhor que lhe falava, que o inspirava e que o conduzia. Dito isto, fica mais fácil tratarmos do que seria uma terceira objeção. Afinal, com aqui respondemos a segunda, que Abraão poderia, pelas características da verdade, da obediência, das virtudes, da humildade, que são as coisas às quais Deus, este Deus bom, nos inspiraria, da clareza do pensamento, aqui vemos como Abraão reconheceria a boa procedência da manifestação, que lhe exigiu o sacrifício de seu filho. E a terceira objeção seria quanto às manifestações de Deus. Tal objeção questionaria se não se há de confundir uma suposta manifestação de Deus, uma revelação de Deus à pessoa, com um delírio da própria pessoa, como uma loucura da mente. Primeiramente, se tais manifestações vêm acompanhados de feitos prodigiosos, já se está indicando que há ação por parte espiritual nela. Até aí, hipoteticamente, poderiam ser algo divino, angélico ou até algo demoníaco. Lembrando que o diabo não consegue fazer milagres. Porém, aos nossos sentidos, é capaz de fazer coisas surpreendentes. Mas, se houvesse ou não feitos prodigiosos, maravilhas apresentadas ou não, ainda assim, devemos checar pelos sinais antes listados, para o discernimento. Se a suposta manifestação traz verdade, se ela sugere de fato coisas úteis e pertinentes, importantes para a salvação, para as coisas eternas, se a inteligência é iluminada e fica com intenções na retidão para o cumprimento dos deveres a ela entregues, se ela traz obediência, docilidade à pessoa em questão diante das autoridades que sobre ela estão constituídas, inclusive as autoridades eclesiásticas, e não querer se rebelar e começar um movimento por si mesma, se a manifestação deixa o juízo da pessoa em boas condições para moderar seus comportamentos e ações, sem exageros em circunscrição ao que lhe foi posto na dita manifestação, que lhe conduzissem à degradação,
mas fazer as coisas moderadamente, na justa medida. E se infunde na pessoa pensamentos humildes, se ela se enxerga realmente como mínima dado que estaria à sua frente, e não como alguém especial, como de quem Deus precisaria. E a realidade do primeiro sinal, se o que está sendo visto ensina a verdade, é de suma importância. Ao encararmos, tanto para agora, como para durante a história da revelação, é um fato que Deus não se contradiz. O que ele ensina hoje está de acordo com o que ele ensina ontem e com o que ensinará sempre. Para alguém que hoje passe por alguma experiência em que pense que Deus fale com ele, isto passará pelo crivo da verdade já conhecida, tanto as verdades naturais quanto as verdades reveladas. Como já dito anteriormente, as verdades conhecidas pela pura razão e as verdades a que se tem acesso pelo assentimento da fé não divergem, pois ambas partem da mesma fonte da verdade, que é Deus. E uma vez que Deus mesmo já nos comunicou as verdades da fé conhecidas, nós temos que qualquer coisa que se diga ter vindo de Deus posteriormente tem que estar de acordo com o que já foi revelado pelo mesmo Deus. E adentrando nesse assunto, ocorrem ainda atualmente o que chamamos de revelações privadas. Antes de falar o que são, cabe aqui uma introdução. Na exortação apostólica Verbum Domini, do Papa Bento XVI, nos é dito o seguinte: a Igreja exprime a consciência de se encontrar em Jesus Cristo com a palavra definitiva de Deus. Ele é o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Deu à criação e à história o seu sentido definitivo. Por isso, somos chamados a viver o tempo, a habitar na criação de Deus dentro deste ritmo escatológico da palavra. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará. E não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Conferir para isso 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 e Tito capítulo 2, versículo 13. Nota de rodapé número 5. De fato, como recordaram os padres durante o sínodo, a especificidade do cristianismo manifesta-se no acontecimento que é Jesus Cristo, ápice da revelação, cumprimento das promessas de Deus e mediador do encontro entre o homem e Deus. Ele, que nos deu a conhecer Deus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, é a palavra única e definitiva confiada à humanidade. Nota de rodapé número 6. São João da Cruz exprimiu esta verdade de modo admirável ao dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra. Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou-o totalmente, dando-nos
o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Nota de rodapé número 7. Vejamos bem que o trecho fala da revelação pública. Esta cessou com a morte do último apóstolo, São João. A partir deste momento, a Igreja, deixada por Jesus Cristo, Ele que é a Palavra de Deus, já tem as Escrituras, a tradição e o magistério como elementos para fazer presente tal revelação. O magistério, ao longo do tempo, explicita as verdades de fé deixadas a partir das Escrituras e na tradição. Esta revelação pública possui o conteúdo ordinariamente trazido por Deus para levar a humanidade de volta à comunhão com a Trindade Santa. Tem o que foi preparado desde o início com Adão, Noé, Abraão, Moisés, passando pelos profetas até chegar a Jesus, para impactar toda a humanidade. É dela que obtemos as verdades de fé em que ordinariamente precisamos acreditar para sermos verdadeiramente fiéis a Nosso Senhor, e depois, com o auxílio da graça, crescermos na santidade. Sendo que já a fé é um produto da graça. Já as revelações privadas se inserem em manifestações que não exigem a nossa adesão, por não serem, digamos, de conteúdo essencial para o povo de Deus a partir do momento em que são revelados. Tal conteúdo essencial já nos foi comunicado, tal como a redenção de nossos pecados por Cristo, a presença real de Jesus na Eucaristia, o fato de Deus não predestinar ninguém ao inferno, o início da humanidade com um único homem e uma única mulher, etc. São, digamos, as verdades, estas que citei, estão entre as verdades centrais para a história da revelação. Enquanto as revelações privadas são tais que trazem elementos que não colocam nada de necessário para conhecer sobre o ser e a ação de Deus disposto entre os homens. São tais revelações, como por exemplo, Deus mostrar a Santa Teresa d'Ávila o, entre aspas, esquema da alma, como um castelo de 7 moradas em que podemos ir avançando espiritualmente. Outro exemplo, a aparição e mensagem de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos em Portugal no século passado, onde ela contou seus segredos e pediu por reparação dos pecados, oração, jejum e penitência. Dado isto, que sabemos de que estamos falando quando nos referimos a revelações privadas, vamos agora ver o que, segundo também a exortação Verbum Domini, onde vemos o agir que a Igreja deve ter diante das revelações privadas. O Sínodo recomendou que se ajudassem os fiéis a bem distinguir a palavra de Deus das revelações privadas, nota de rodapé número 8, cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época histórica, nota de rodapé número 9. O valor das revelações privadas é essencialmente diverso
do da única revelação pública. Esta exige a nossa fé. De fato, nela, por meio de palavras humanas e de mediação da comunidade viva da Igreja, fala-nos o próprio Deus. O critério da verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo. Quando aquela nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo, o qual nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. A revelação privada é uma ajuda para a fé e manifesta-se como credível, precisamente porque orienta para a única revelação pública. Por isso, a aprovação eclesiástica de uma revelação privada indica essencialmente que a respectiva mensagem não contém nada que contradiga a fé e os bons costumes. É lícito torná-la pública e os fiéis são autorizados a prestar-lhe, de forma prudente, a sua adesão. Uma revelação privada pode introduzir novas acentuações, pode fazer surgir novas formas de piedade ou aprofundar antigas. Pode revestir-se de um certo caráter profético, conferir 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 ao 21, e ser uma válida ajuda para compreender e viver melhor o Evangelho na hora atual. Por isso não se deve desprezá-la. É uma ajuda que é oferecida, mas da qual não é obrigatório fazer uso. Em todo caso, deve tratar-se de um alimento para a fé, a esperança e a caridade, que são o caminho permanente da salvação para todos. Nota de rodapé, número 10. E sobre essas revelações privadas, elas obtêm também o juízo da Igreja. Tal juízo se dá com a investigação criteriosa. No documento Normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações da Congregação para a Doutrina da Fé, mostra-se os critérios iniciais para iniciar uma investigação sobre supostas manifestações. Quando a autoridade eclesiástica for informada sobre uma presumível aparição ou revelação, será sua tarefa, em primeiro lugar, julgar sobre o fato segundo critérios positivos e negativos. E veremos como os critérios positivos e negativos encontram paralelo com os critérios para o discernimento dos espíritos antes apresentados aqui. Vejamos. Critérios positivos: certeza moral, ou pelo menos grande probabilidade da existência do fato, adquirida por meio de uma investigação séria. Circunstâncias particulares relativas à existência e à natureza do fato, ou seja, primeira, qualidades pessoais do sujeito ou dos sujeitos em particular, o equilíbrio psíquico, a honestidade e a retidão da vida moral, a sinceridade e a docilidade habitual para com a autoridade eclesiástica, a predisposição para retomar um regime normal de vida de fé, etc. Segundo, no que diz respeito à revelação, doutrina teológica e espiritual verdadeira e isenta de erro. Terceiro, devoção sadia e frutos espirituais abundantes e constantes. Por exemplo, espírito de oração, conversões, testemunhos de caridade, etc. Agora vejamos os critérios negativos. Erro manifesto acerca do fato. Erros doutrinais atribuídos ao próprio Deus, ou à bem-aventurada Virgem Maria, ou a algum santo nas suas manifestações, considerando todavia a possibilidade de que o sujeito tenha acrescentado
também inconscientemente a uma autêntica revelação sobrenatural, elementos puramente humanos, ou então algum erro de ordem natural. Conferir Santo Inácio, Exercícios número 336. Outro critério negativo: uma procura evidente de lucro ligada estritamente ao fato. Outro: atos gravemente imorais realizados no momento ou por ocasião do fato pelo sujeito ou pelos seus seguidores. Outro: doenças psíquicas ou tendências psicopáticas no sujeito que com certeza tenham exercido uma influência sobre o presumível fato sobrenatural, ou então psicose, histeria coletiva ou outros elementos desse gênero. Percebe-se, portanto, pela conformidade com a doutrina católica, pelos sinais de retidão, estabilidade interna da pessoa a quem ocorre a manifestação, obediência dela às autoridades, entre outros sinais, como também pelo que disse Nosso Senhor: pelos frutos os conhecereis, vai sendo realizado o juízo eclesiástico. No entanto, como continua o documento, há que se observar que esses critérios positivos e negativos são indicativos e não taxativos, e devem ser aplicados de modo cumulativo, ou seja, com uma sua convergência recíproca. Ou seja, tais estágios da investigação não são ainda definitivos para o reconhecimento da manifestação, mas mostram se há ou não indícios de que se trate de algo sobrenatural ou não. E depois que esses critérios são verificados, há uma série de intervenções das autoridades clericais competentes. Verificam-se os fiéis no local. No exemplo de alguma aparição de um santo, formar um culto ou devoção e, porventura, aprovar certa promoção deste, enquanto seguem vigiando e, porventura, corrigindo ou prevenindo abusos. Estas são as intervenções necessárias, pontuais, das autoridades clericais. Diante de tal culto, perante uma suposta manifestação de um santo, seguir vigiando, corrigindo, prevenindo abusos, condenando doutrinas errôneas, evitando perigos de um misticismo falso, aprovando certa promoção deste, quando for boa, quando tiver sinais bons. Nos casos duvidosos, em que a dita manifestação não apresenta perigo para a Igreja, as autoridades abstêm-se de dar um juízo. Mas se a ação lá voltar e se intensificar, as autoridades devem intervir no necessário. As autoridades competentes começam no ordinário local, podendo se estender depois à Conferência Episcopal Regional ou Nacional, e em certos casos pode chegar até a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Quando a Igreja, após muito acompanhar, faz o seu juízo definitivo sobre uma aparição, revelações como estas, mesmo assim ela não nos obriga a crermos no que essas manifestações nos revelam. Afinal, como dito antes, não são objeto de fé, são dados para nos ajudar a viver como fiéis, aprofundar-nos na santidade, mas não são necessários. É uma ajuda que Deus concede. Cabe destacar ainda que, ao longo
desses 2000 anos da Igreja Católica, houveram centenas e centenas de chamadas aparições de santos, em diferentes épocas e lugares. E a Igreja, de fato, só reconheceu definitivamente pouquíssimas aparições. Não quer dizer que as outras não sejam verdadeiras, as que não foram reconhecidas, mas quer dizer que não passaram pelo juízo mais criterioso da Igreja. E também ao fato de não haver necessidade de aprofundar-se nas revelações privadas, uma vez que a revelação pública nós já conhecemos. Bom, com isso fica claro como uma pessoa louca não deve ser confundida como alguém com quem Deus fala e revela coisas. Ela teria que passar pelo juízo das autoridades próximas, obedecer e, além disso, e outras coisas, encontrar no que é supostamente lhe é dito conformidade com a doutrina católica. E além disso, fora das entre as centenas de supostas manifestações, certamente ainda houve e há muitas outras que não chegaram a ser difundidas e conhecidas largamente pelo público, que ocorreram particularmente. Não é com toda dita profecia ou visão entre os fiéis que a Igreja vai conhecer ou ter contato. Muitas vezes cabe à própria pessoa discernir, usando da fé já conhecida e da razão, de sinais palpáveis e suas reações, se o que ela experimenta realmente vem de Deus. E daquilo que vemos sobre o juízo, com essas revelações extraordinárias, nos voltamos para Abraão e a revelação ordinária a que ele foi exposto. O patriarca, no processo de Deus se fazer conhecer pelos e estabelecer aliança com os homens, foi peça importantíssima. O Altíssimo ainda estava começando sua revelação pública e utilizou-se das faculdades de Abraão, junto da ação da graça, com a fé e a razão, para abrir caminho para gerações posteriores terem acesso a Deus por seu povo, suas promessas e, finalmente, por seu filho. Abraão é o pai de todos os que creem. Ele, agindo no Senhor, trouxe um início de firmeza da aliança de Deus com os homens, com todos os seus sacrifícios, sua obediência nas circunstâncias adversas, dentro de sua adesão ao que lhe fora revelado, reconhecendo o Deus mesmo que lhe revelara tais certezas. É nisto que concluem o Dr. Scott Hahn e o mestre Kurt Schmidt. Portanto, é assim que Abraão aprende a lição da entrega confiante ao Senhor. Em cada etapa do processo, mais lhe é pedido, até que tudo o que Abraão tem de mais valioso é entregue a Deus. Nada é retido. Cada vez que é convocado ao sacrifício, ele é convidado a amar o Criador mais do que as suas criaturas e estimar o doador divino acima de todos os seus dons mais preciosos. Mesmo quando promessas e credibilidade de Deus estão por um fio, o único curso aceitável é confiar-nos a Ele com fé. Como Abraão seguiu este curso, ele se mostra como aquele que teme a Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Isso é importante porque a Bíblia exalta o temor do Senhor como uma virtude religiosa preeminente, a própria essência do que significa a sabedoria e viver retamente aos olhos do Todo-Poderoso. Conferir Êxodo capítulo 20, versículo 20, Jó capítulo 1, versículo 1, capítulo 28, versículo 28,
Salmo 111, versículo 10 e Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Então recordemos, conseguimos responder com isto sobre a moralidade dentro do sacrifício de Abraão sobre Isaac, sobre a bondade de Deus que não está em tensão com a religiosidade, com a fé, com a confiança neste mesmo Deus. Sabemos que Ele sempre nos guia para o que é bom. E temos ainda, quando Ele não nos fala uma certa manifestação, temos a sua lei natural constante, na sua forma constante. Temos a revelação pública, pela qual podemos nos guiar, a partir da qual temos a luz para iluminar outras coisas que porventura nos sejam trazidas, nos sejam reveladas. É a partir de Cristo e de sua revelação o crivo para melhor conhecer aquilo que Deus tem especificamente para nós. E além disso, temos os critérios, os sinais, pelos quais podemos discernir e julgar, hoje em dia, contando também com o juízo eclesiástico sobre a procedência sobrenatural ou não, boa ou má, angélica ou demoníaca, de manifestações tal como a Santa Catarina de Bolonha, tal como Abraão pudera discernir a aparição do anjo do Senhor a ele, tal como temos esses critérios positivos e negativos, somos guiados pela verdade daquilo que nos é dito, pelas faculdades que nos são inspiradas, a obediência, a claridade no pensar, no agir, retidão moral, humildade, prudência, temperança, ou seja, moderação. E não é de se espantar, como muitos ateus insinuam, de que não é de se considerar primariamente como se tais coisas fossem sempre produto da loucura da mente humana. Pois há este juízo criterioso, há este discernimento dos espíritos, há esta comparação com a realidade de um Deus bom, verdadeiro, que nos chama a reconhecer a nossa pequenez e a nos elevar para o encontro com a sua eternidade. E diante disso, temos, ao longo dessa longa resposta, temos as bases para conseguir dizer como Abraão pode ter ido tão longe a ponto de ir sacrificar o seu próprio filho, pela fé em Deus, pelo mandato de Deus, pelo que era bom e para a maior glória do Altíssimo. E ao final, o Deus mesmo nos dá a lição de que Ele não quer sacrifícios de pessoas, Ele não quer sacrifícios humanos como oblações, como holocausto a Ele. Não quer que nós sacrifiquemos as nossas crianças. Até porque Ele mesmo, na plenitude dos tempos, mandou seu Filho e este pagou o preço pelos nossos pecados. Este é o sacrifício pleno. Não há outro.
E um sacrifício humano jamais seria tal como o sacrifício de Cristo. Não há nem comparação. Nem comparação. Pois Cristo é o próprio Verbo divino encarnado. E ele, por amor a nós, se faz o Cordeiro de Deus. Então, se no início perguntamos se o sacrifício de Abraão era uma lição de seguir na fé ou de se repelir os sacrifícios humanos, tais como povos pagãos os faziam, a resposta é os dois. E, por fim, abordando a última parte daqueles versículos que narravam o final do sacrifício de Abraão, onde o anjo lhe impede e lhe dá a sua bênção, temos na releitura de Gênesis, capítulo 22, versículos 15 ao 18, que, pela segunda vez, chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedeceste a minha voz. Comentam o Dr. Scott Hahn e Kurt Smith sobre a importância da promessa feita por Deus. Deus faz um juramento incondicional de abençoar o mundo através da descendência de Abraão. Catecismo da Igreja Católica, capítulo número 706. O juramento divino de Gênesis 22 é central para a discussão de Paulo em Gálatas capítulo 3, versículos 6 ao 18. Ele indica que Deus assumiu a responsabilidade total de abençoar Israel e os gentios, apesar dos seus pecados e as maldições mais tarde impostas pela aliança mosaica. Para Paulo, o ato que provoca o juramento, a amarração de Isaac, prefigura o ato que cumpre o juramento, a crucificação de Cristo. E por Deus ter se comprometido a partir da obediência de Abraão, os autores comentam: a obediência de Abraão é recompensada com bênçãos para seus descendentes e para o mundo. Conferir Gênesis capítulo 26, versículos 4 ao 5. E isso está em contraste com Adão, que obedeceu à voz de sua esposa em vez do Senhor, Gênesis capítulo 3, versículo 17, e trouxe maldições sobre seus descendentes e o mundo. Conferir Romanos capítulo 5, versículo 12 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22.